Jesus Cristo, né? A vida também, né, da pastora, a mãe do pastor Danilo, que eu estou, louvado seja Deus, se apegando cada vez mais e mais a um carinho mais forte pela senhora. Estou muito feliz pela vitória, pela bênção sobre a vida da senhora e da sua filha nesta noite. Confesso com alegria no meu coração, porque a vitória do povo de Deus é a nossa vitória. A vitória do povo de Deus é a nossa vitória. Feliz é aquele que se alegra ao ver, né, o seu irmão, a sua irmã, os ungidos do Senhor crescendo e avançando a cada dia. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, capítulo de número 10, aleluia, versículo de número 38, aleluia, louvado seja Deus. Deus me deu um tema, junto na direção do Espírito, junto com o pastor Danilo aqui, e é benção. Eu ainda passar na mesma passagem que o senhor refletiu aqui dos espíritos imundos, sabe? Falei, olha que benção. Louvado seja Deus, né? Engrandecido seja Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 38, todos encontraram? Atos 10, 38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Até aqui por enquanto, meus irmãos, quem puder pode se assentar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro, ele está deixando bem claro nessa palavra. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus ungiu o seu filho Jesus. Para quê, pastor Rui? Para esvaziar de si mesmo e vir para essa terra. Com seu corpo em carne, muitas pessoas, louvado seja Deus, por mais que tiveram a sua fé no tempo da lei, né? Eles tiveram seus erros, as suas falhas, e muitas das vezes, louvado seja Deus, Deus ali usou os profetas para falar a respeito da vinda do Messias sobre essa terra, a vinda de Jesus. O profeta Isaías, ali em 53, vai falar que ele veria como ovelha muda, ou seja, ele seria rejeitado, ele seria maltratado, nenhuma palavra torpe iria sair da sua boca. Prova é disto que aconteceu diante de Pilatos, quando Pilatos olha para este homem ali, sendo acusado injustamente, sendo maltratado injustamente, olha as afrontas, olha as falsas testemunhas, e aí não vai falar nada. Jesus, ele não fala nada, ele fica calado, porque ele estava ali para fazer a vontade do Senhor, ele ficou como ovelha muda diante dos seus inimigos, aqueles que o acusavam injustamente. Muitas das vezes nós temos que aprender com Jesus, é alguém criticando do lado e você calado do outro. É alguém zombando do outro lado e você calado do outro. Porque quem vai te justificar é o Senhor. Quem justificou Jesus ali foi o Senhor. Imagina ali naquele momento, né? Pilatos ali, ele pensa que Jesus iria abrir a boca. Não, Jesus ele fica calado diante das acusações. Quem está entendendo nessa noite?
acusação, afronta, perseguição vai vir. Sabe por quê? Porque você carrega a luz dentro de você. Nós carregamos uma luz dentro de nós. E essa luz chamada Espírito Santo, ela incomoda aonde você passa, aonde você pisa. Mas entenda bem, diante das afrontas, o que você tem feito? Faça como Jesus, fique calado. E permaneça fazendo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Então você pode ver que a Bíblia vai dizer que Pilatos, a esposa de Pilatos, aleluia, já teve um sonho, teve uma revelação em sonho. E aleluia, a esposa de Pilatos fala: olha, eu vi um homem que vai ser acusado injustamente. Toma cuidado com esse homem aí, porque ele é justo, ele é perfeito, ele é fiel, ele é verdadeiro. Pilatos, toma cuidado, Pilatos, para não tocar nesse homem, senão vai pagar o preço. Eita glória. E Pilatos agora está passando por um estreito, porque está julgando a causa de alguém justo. Ele era acostumado a julgar a causa de pessoas injustas. Os ladrões que iriam para a cruz eram sempre pessoas injustas, pessoas que cometiam algo. Mas agora, pastor Danilo, ele está pegando uma causa que ele tem que pegar a água e lavar as mãos. Olha, o sangue deste homem não vai estar nas minhas mãos, vai estar nas mãos de vocês, seu sacerdote, aleluia, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ira. Por quê? Porque aonde Jesus passava, os demônios manifestavam. Então aqueles fariseus ficavam incomodados, porque no culto que eles ministravam, os demônios não manifestavam. Mas quando Jesus chegava na sinagoga, a legião já começava a manifestar. Quem está entendendo? Então Jesus era diferente. Jesus incomodava os fariseus naquela época. Então os fariseus a todo instante estavam ali para tentar, aleluia, matar Jesus antes do tempo. Você pensa que após Jesus terminar um culto ele era aplaudido? Não. Muitas das vezes alguém queria apedrejar Jesus depois do culto. Eita glória! Não sei se você está entendendo. Quanto mais você faz para Deus, quanto mais você faz para exaltar o nome santo do Senhor, mais vai ter pessoas que vão jogar pedra. Mas enquanto eles jogam pedra, continua fazendo o querer e a vontade do Senhor. Não é para você desistir em meio às pedras. Pega essas pedras como um ato espiritual para você crescer na caminhada. Pega José do Egito, toda a pedra que jogaram contra José, no final da caminhada, quando ele se torna governador, pastor Danilo, ele tem que perdoar os invejosos, ele tem que perdoar até aqueles que lançaram pedra contra a vida de José. E José ainda olha para os seus irmãos e fala: tudo que aconteceu tinha que acontecer para mim estar sendo governador. Quem está entendendo? Tem muitas pessoas querendo ser governador, mas e aí? Diga para o seu irmão nessa noite: vai aguentar o processo? Vai aguentar o processo? Hein, pastor Danilo? Tem muita gente querendo ser usado por Deus na área da libertação, mas olha para essa pessoa e fala: aguenta o processo. Aguenta o processo. Quer ser usado por Deus? Aguenta o processo. Porque quanto mais nós se dedicamos a renunciar e a fazer o querer do Senhor, mais vai vir pedras. Mas pega essas pedras para você crescer espiritualmente. Porque Jesus, mesmo sendo apedrejado, pastor Danilo, mesmo ele sendo criticado, porque a Bíblia vai dizer que após Jesus expulsar um demônio, aleluia, uma legião de demônio, a Bíblia vai dizer que os fariseus olhou para Jesus e chamou ele de príncipe de Belzebu, pastor Danilo. Príncipe de Belzebu. Era Jesus libertando e curando, e alguém do outro lado chamando ele de príncipe de Belzebu. E hoje em dia, louvado seja Deus, se nós não tomar muito cuidado na caminhada, louvado seja Deus, nós vamos viver um evangelho raso. O evangelho a qual muitas das vezes as perseguições estão fazendo as pessoas parar, pastor.
Mas é no momento da perseguição, é no momento da afronta, é no momento da adversidade, é que Jesus está preparando do outro lado uma vitória para a tua vida. Um culto de ação de graça do outro lado. Só que muitas pessoas, pastor Danilo, elas querem a bênção, mas não querem o abençoar. Não querem o abençoar. Então você pode ver, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus, que lá em Mateus, capítulo 9, versículo 32, vai falar assim a palavra do Senhor. Mateus 9, 32. Aleluia. Mateus 9, capítulo de número 32. Aleluia. 9, 32. Aleluia. Louvado seja Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor, né? E havendo eles se retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal vimos isso em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos... Olha só, Jesus acabou de fazer o quê? De curar um homem. Ele estava mudo, não falava. Aquele demônio não deixava ele falar, não deixava ele viver uma vida digna, né, pastor Danilo? E Jesus ali opera um milagre na vida deste homem. Depois dele operar o milagre, o que acontece? A Bíblia está falando que vem o quê? As críticas, as calúnias. Aí eu falo para você, muitas das vezes Deus te usa em algo espiritual, e você pensa que depois vai vir ali agradecimento, muitas das vezes vai vir crítica, vai vir calúnia. Não é todos, só se estiver no mesmo espírito, que vão chegar e vão dar glória a Deus e exaltar o nome de Deus por aquele momento, Jesus ter tocado naquela situação. E você pode ver que quando Jesus ele chega ali para expulsar, né, os demônios que estavam nos dois gadarenos, louvado seja Deus, a Bíblia fala que ninguém passava por aquela província, pastor Danilo. Ninguém conseguia andar por aquela província por causa daquela legião que estava montado nas costas daqueles homens. Mas aonde o ser humano não chega, Jesus vai chegar. Aonde o ser humano tem medo de chegar, porque o cara está possesso por uma legião, Jesus chega. Aí quando Jesus chega, os demônios manifestam e começam a falar: vieste nos atormentar antes do tempo, filho do Deus Altíssimo. Eita glória. Parece, pastor, que os demônios têm mais temor e reverência do que muitos crentes aos dias de hoje. Porque os demônios, quando Jesus chega, eles, aleluia, abaixa a guarda e fala: o Senhor veio nos atormentar, o Senhor veio nos atormentar, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que eles pedem, pastor Danilo, permissão para entrar na manada de porco, porque eles já sabiam que quando Jesus chegou naquela região ali, eles tinham que bater em retirada. Quem está entendendo? Aquele ambiente que você está consagrando a Jesus, aquele ambiente que muitas das vezes você vai lá na casa da sua família, e muitas das vezes alguém lá não serve ao Senhor, mas você já pisou lá e falou: Jesus, toma a direção, Senhor, eu estou consagrando este ambiente, esta casa, esta família ao Senhor. Não sei se você está entendendo, Jesus é mestre, aleluia, em mudar ambiente. Jesus é mestre em mudar ambiente. Quando ele chega naquela província, pastor Danilo, aqueles demônios começam a falar: aleluia, permita-nos entrar na manada de porco. Já que o Senhor vai nos expulsar daqui, permita nós entrar em uma manada de porco, porque os demônios querem o corpo, né, para habitar. Mas só que o que me chama a atenção é que eles vão pedir para entrar na manada de porco. Aí você vai ver, pastor Danilo, muita gente hoje em dia, se você chegar e explicar para ela: ó, você tem que orar até pelo seu cachorrinho, pelo seu animal,
dentro de casa, porque, né, o inimigo pode usar aquilo ali, né, como uma situação contrária à pessoa. E muitas das vezes ela vai chamar a gente de louco, pastor Dani. Ah, mas não, o demônio não ataca animal, não ataca não. Eles olham para Jesus e falam: permita-nos entrar na manada de porco. E o que os porcos fez quando os demônios entraram? Desceram ao penhadeiro abaixo. Espera aí, eles não tinham vontade de descer no penhadeiro. Os porcos estavam se alimentando normal lá. Mas quando a legião chegou e entrou, porque ali a Bíblia fala 2.000, né? 2.000 porcos. Então ali nós temos uma base que a legião é na faixa de 2.000 demônios. Então eles entraram ali naquela manada e a manada se atirou ao penhadeiro abaixo. E a Bíblia vai dizer que quando os donos daqueles porcos sabem da situação, vocês pensam que eles foram aplaudir Jesus pela libertação das duas almas? Ah, você pensa que Jesus era aplaudido em meio à libertação? Não! Sabe o que eles falaram? Jesus, sai da nossa província. Sai da nossa província, Jesus. Você está atrapalhando a nossa produção. Você está atrapalhando a nossa prosperidade, Jesus. Porque uma pessoa, pastor Danilo, aleluia, ambiciosa, avarenta, ela expulsa Jesus da sua casa, do seu lar. Uma pessoa ambiciosa, avarenta. Você vê que aqueles homens eram avarentos pelos porcos. E hoje em dia tem pessoas dando mais, aleluia, glória a Deus, prioridade aquilo que tem do que para Jesus. Dando mais prioridade para o trabalho, para os bens materiais. Tudo isso vai passar. Quando você chega no cemitério, você começa a olhar as fotos de pessoas que já faleceram. Ali você vai ver criança de 2 anos, ali você vai ver pessoas de 15 anos, 25 anos. Ali sonhos morreram ali. Mas com isso, com o nosso corpo em carne na terra, por mais que Jesus prospere você, abençoe você, nunca deixe nada disso afastar você da presença de Jesus. Quem está entendendo? Hã? Porque tem pessoas que é como aqueles homens, pastor Danilo. Os homens, Deus de se alegrar. Peraí, 2 almas se renderam. 2 almas foram libertas. É todos que têm amor por almas, pastor Danilo? Hã? É todos que têm amor por almas? Não. Ali naquele momento, aqueles homens estavam avarentos. O que Jesus fez? Ah, não quer nada comigo? Eu vou para outra redondeza. Eu vou para Cafarnaum, eu vou para outro local, porque louvado seja Deus, Jesus só fica em ambientes que ele é bem-vindo, pastor Daniel. Aleluia. Se é bem-vindo, ele está ali presente. Porque senão Jesus não falava para Laodiceia: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, aleluia, cearei com ele e ele comigo. João pode escrever e avisa para a igreja de Laodiceia: eu estou batendo na porta e todo lado de fora. Se eles abrirem a porta, eu vou entrar para dentro. Quem está entendendo? Se abrir a porta, eu entro para dentro e ainda vai ter ceia, vai ter ceia, vai ter ceia, vai ter ceia, vai ter ceia. Mas abre a porta para Jesus entrar, abre a porta para Jesus entrar. Eu imagino uma serva de Deus, um servo de Deus cheio do Espírito Santo, está chegando na casa de alguém, abrindo a porta e falando: Jesus, aqui o ambiente é teu. Aleluia. Aleluia. Olha, Jesus, hoje ainda está servindo a esses deuses aí, Jesus. Mas, estou consagrando esse ambiente aqui ao Senhor. Retira, aleluia, retira tudo aquilo que provém de Satanás daqui de dentro, para que o Senhor possa reinar. Aí tem pessoas que muitas das vezes chegar para você e vai falar: olha, depois que você chegou aqui nesse trabalho, depois que você chegou aqui em casa, você acredita que algumas coisas estão mudando? Não é você que está mudando, é o Jesus que você serve. É a oração que você faz ali no secreto para não magoar, para não entristecer a religião daquela pessoa. Você vai no banheiro ali, ó,
aleluia, fecha o banheiro e eles estão pensando que você está, aleluia, glórias a Deus, fazendo alguma coisa ali, você está fazendo uma oração e está consagrando o ambiente para Jesus trabalhar, porque aonde tiver uma entidade ali, a entidade vai dar o grito de derrota, porque tem um servo chegando e determinando o decreto. Às vezes tem pessoa, pastor Danilo, que fala assim: mas por que demônio manifesta dentro da igreja? Demônio não era para manifestar dentro da igreja. Não, o demônio tem que manifestar aonde tem luz, aonde tem servo de Deus, porque luz e trevas não se combinam. Então, demônio não vai manifestar lá fora, vai manifestar dentro, aonde tem servos de Deus orando, intercedendo. Se a pessoa chegar carregada, cheia de espírito imundo, ela vai sair liberta pelo poder de Jesus. Mas só que tem um porém. O pastor Danilo citou o versículo: o espírito imundo sai, mas se ele encontrar a casa varrida, ele traz mais sede. Aí a importância da pessoa continuar o quê? Congregando. Por quê, pastor? Porque a pessoa, quando ela passa a congregar, ela passa ali a ouvir os ensinamentos da palavra do Senhor. E a palavra vai mudando o caráter das pessoas. A palavra vai gerando transformação. Tanto é que Jesus, ele via que a multidão queria apertar ele em busca só de milagre. Então ele falava para os seus discípulos: prepara o barco, vamos ficar na margem do, aleluia, na margem do mar, porque na margem do mar vai ter ensinamento. Na margem do mar eu vou estar dentro do barco e vai ter uma multidão ouvindo a palavra de meu Pai, a palavra de meu Pai. E a palavra de meu Pai, ela transforma, ela liberta, ela muda vidas. Por isso que você vai ver uma mulher chamada Madalena, que tinha 7 demônios, pastor Danilo. E esses 7 demônios saem da vida dela. Você pensa que esses 7 demônios voltou? Voltou nada. A Bíblia vai dizer, lá em Lucas, capítulo de número 8, para não ficar só nas minhas palavras, que o tempo está avançando, louvado seja Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, mas na palavra do Senhor, vai falar assim, Lucas 8, 1, 2, 3, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saiu 7? Saiu 7? Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que servia a Jesus com suas fazendas. Eita glória. Além de ser liberta, não era avarenta, pastor Dani. Eram libertas e não era avarenta. Tem pessoas, pastor Danilo, que quando é falado de uma oferta ou de um dízimo para ajudar na obra de Deus, cooperar, tem pessoas que fecham a cara: não vou mais naquela obra. Meus irmãos, eu vejo aqui essa mulher, ela tinha alegria no coração de servir a Jesus com seus bens. Jesus estava com o corpo em carne na terra. Então ele ali, aquelas mulheres se dispôs a servir a Jesus. Veja bem que um homem avarento chamado Judas, quando a mulher chega para pegar o bálsamo, para molhar os seus cabelos e passar, aos pés de Jesus, Judas era avarento. Ele olha para o bálsamo e fala: por que não vendeu esse bálsamo? Aleluia, e deu dinheiro aos pobres. Jesus olha para o Judas e fala: os pobres sempre vocês vão ter. Agora essa mulher está me preparando, e o que ela fez vai ser preparado, aleluia, vai ser lembrado de geração em geração. Até hoje é lembrado a atitude daquela mulher. Ou você pensa que aquilo que você faz na obra de Deus vai ser esquecido? Vai nada, vai nada. Continua fazendo para Jesus, continua adorando a Jesus, continua orando pelas almas, continua intercedendo pelas vidas, porque tudo que você faz jamais vai ser esquecido. O que aquela mulher fez nunca foi esquecido. Agora o Judas se corrompeu pela ganância. Era discípulo, era apóstolo, mas se corrompeu pela ganância, pelo desejo por um bem material que é passageiro.
por 30 moedas de prata, ele vai lá, traz Jesus por 30 moedas de prata. Hoje em dia, pastor Danilo, as pessoas estão traindo Jesus por um copo de cerveja, um cigarro, né? Vai lá, Deus está usando o pastor para falar, cuidado com a maconha, cuidado com o crack. Olha, cuidado com as amizades que te levam a você para caminhos errados. Aí a pessoa vai lá, pastor Danilo, e desobedece. Aí é onde ela está trocando Jesus por aquilo, por aquele prazer, por aquela noite. Às vezes Jesus ali está perto de preparar para essa pessoa um varão de guerra, uma varoa, direcionada pelo Espírito. E ela vai lá para uma noite de prazer, fica com uma pessoa fora da direção de Deus. Então ela vai, quebra princípio. Quem está entendendo? Ela acaba quebrando o princípio. E aí aonde vem as consequências? Porque quando a pessoa ela faz tudo direcionado pelo Espírito, lá na frente vai ter fruto para a vida desta pessoa. Quem quer gerar frutos a cada dia na presença do Senhor? Você quer gerar frutos? Não quebre princípios, porque tudo que o diabo mais quer é usar pessoas para você quebrar princípios, é usar pessoas para você não valorizar o seu melhor ministério. Qual, pastor? Dentro de casa, sua esposa, seus filhos, sua família, pois a Bíblia diz que o nosso ministério começa onde? Aí o diabo vai falar, não tem nada a ver não cuida não, vai fazendo a obra, e a pessoa nunca deve esquecer do seu melhor ministério, dentro de casa. Esse é o ministério que você nunca deve esquecer nas suas orações e intercessão, porque o diabo, ele quer destruir famílias, mas Jesus, ele quer a cada dia abençoar, se as pessoas procurar pedir a Deus para abençoar. Quem está entendendo? Porque alguém pode lançar uma palavra de maldição, mas enquanto alguém lança a palavra de maldição, Deus, ele está, aleluia, graças a Deus, usando a sua vida para lançar uma palavra de bênção e para trazer o que? Cobertura espiritual para o seu lar. Às vezes tem pessoas que ela não entende, mas se ela compreendesse nesse momento, e Deus pudesse abrir a visão espiritual dela, ela não sabe a guerra espiritual que está sendo travada, porque ela está nesse ambiente aqui nessa noite. Tem pessoas que ela chega em casa depois do culto, e alguém liga para ela e fala, aonde você estava, meu filho? Onde você estava, né, meu esposo? Onde você estava, fulano de tal? Eu estava na igreja. Aleluia, fulano de tal acabou de receber um livramento da parte do Senhor. Por que recebeu, pastor Danilo? Porque a pessoa estava na igreja, no momento da pregação, no momento da palavra, no momento do culto, os anjos do Senhor estão trabalhando em teu favor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque Maria Madalena, ela foi liberta pelo poder de Jesus, e ela falou, agora eu quero ver, capetaiada, vocês voltar para mim, eu vou servir esse Jesus até o fim. Enquanto você serve Jesus, aqueles demônios que saíram da sua vida, da minha vida, não tem poder para voltar para a nossa vida. Sabe por quê? A casa não está varrida. Fala nessa noite, a minha casa, ela não está varrida. Ela está cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas das vezes o Espírito Santo de Deus vai trazer você para o secreto, em vez de você bater de frente com um afrontador, com um caluniador, você vai para a oração, porque a tua luta, a tua guerra não é contra a carne nem mas contra os principados e potestades. Aquela legião que muitas das vezes está usando aquela pessoa, é aquela legião que vai soltar aquela pessoa, e aquela pessoa vai falar, o que eu fiz? Eu se levantei contra um ungido de Deus, contra uma profetisa, contra um servo do Senhor, o que eu fiz? Que besteira! Eu vou voltar lá e vou pedir perdão para o pastor Danilo. Xarabandaia. Ramancho quebravo candarraceia. Emei candarai chequebede candaraceia.
manto de cobra, céu e calabaia. Vai voltar e vai pedir perdão para o pastor Danilo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque pastor Danilo não guerreou contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Quando você guerreia contra o mal ele perde as forças. E aquela pessoa que muitas das vezes fez possuída por algo maligno, vai te pedir perdão. Eu não sei se é uma mãe, eu não sei se é um filho, eu não sei se é um pai, mas você está recebendo nessa noite. Quem está tomando posse? Alguém lá dentro da sua casa, alguém lá dentro daquele trabalho, alguém vai voltar e vai te pedir perdão, porque você não guerreia contra a carne nem o sangue. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto estava, aleluia, graças a Deus, para ministrar a palavra, pastor Danilo, o Senhor mostrava para mim bem assim, falando bem assim para mim: meu servo, aleluia, fala para minha serva, a tua esposa, que muitas das vezes ela pensou em parar por causa da ingratidão do povo. A ingratidão do povo. Muitas das vezes ela pensou em parar, mas ela não desistiu por causa das suas orações, porque você tem aconselhado ela, e ela te ajuda muito na caminhada. Está ouvindo, pastor Danilo? Louvado seja Deus. A ingratidão do povo, a ingratidão das pessoas machuca, mas quando tem pessoas do lado para aconselhar e para conversar, Deus, ele quebra jugo, pastor Danilo. E Deus tem quebrado vários jugos contra a vida da sua esposa através da sua vida. Está entendendo? Continua nessa fiação, porque Deus tem muita honra para você e sua esposa na caminhada. Meu tempo está avançando. Meu conselho para vocês aqui nessa noite, dentro dessa palavra, continue buscando ao Senhor. As afrontas sempre vai vir. Esse mundo é cheio de aflição. Olha, é cheio de aflição. Você sai fora, você vê que o mundo espiritual ele é real. Mas se você está buscando ao Senhor a cada dia, Deus vai te guardar e te livrar. Mas Ele guarda e livra aqueles que obedecem a sua palavra. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. Você precisa temer o Senhor. Você precisa cada vez mais e mais. Quando Deus usa o pastor para falar de princípios, ouça e obedeça, porque você vai gerar fruto. E às vezes muitas pessoas que não estão gerando fruto vão questionar: aleluia, por que você ainda está aqui dentro dessa casa de oração? Mas não dê ouvido a Satanás aí fora. Dê ouvido à voz de Deus e continua glorificando o nome de Jesus. Vai ter pessoas na caminhada que ela vai querer só oportunidade, pastor Danilo. Só vai querer oportunidade. Quando o pastor Danilo começar, direcionado pelo Espírito a dar oportunidade, continuar dando oportunidade pelo Espírito, quem está na carne vai se... Estava vindo para o culto só em busca de oportunidade. Não, venha para o culto para adorar a Deus e buscar a presença de Deus. Porque a pessoa tem que entender uma coisa: louvado seja Deus, tudo é direcionado pelo Espírito, e cada oportunidade também é direcionada pelo Espírito. Porque o pastor, o servo de Deus, não faz a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Eu sabia, pastor Danilo, você falou do tema para mim? Não, pastor Danilo não falou do tema, mas eu busquei a Deus em oração, e Deus, o mesmo Espírito, falando sobre libertar, é isso que é o essencial que o pastor Danilo falou. Porque muitas das vezes alguém me rejeitou, porque eu não tinha uma certificado de teologia. Eu comentei isso com o pastor Danilo. Aí o pastor Danilo falou: é aí que você tem que adorar e glorificar a Deus. Porque Deus não está em busca de pessoas que façam teologia, mas pessoas que dobram o joelho no chão e façam a obra direcionada pelo Espírito e não pela carne. Quem está entendendo?
Aí quem faz a teologia lá, vai falar que nós somos orgulhosos, arrogantes. Muitas das vezes é assim, pastor Danilo. Mas se eles chegarem num culto aqui dentro e ver os demônios manifestar, ver o mal caindo por terra, eles vão, ficar com inveja, ficar com disse-me-disse, porque tem muitos locais aí que tem muita teologia, meus irmãos, mas o mover do Espírito, mover do Espírito, aleluia, louvado seja Deus, é pouco. Pastor, você está questionando? Não, é a realidade que nós vivemos. Pois a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Então, muitas pessoas que muitas das vezes andam pela carne, não vai aceitar chegar numa casa de oração, a qual é pregada a porta estreita, pastor Dani. Porque eles querem porta larga. Eles querem viver do seu jeito, da sua maneira. E quando a palavra vem exortando, elas falam, eu vou sair daqui. Mas elas nunca vão ter uma raiz em si mesmo, alicerçada na rocha, porque a rocha é Jesus. E se eu e você quer alicerçar em Jesus a rocha, a porta que você vai caminhar é estreita. Jesus não vai alargar a porta para eu e você, não. É eu que tenho que se adaptar e você a porta estreita, para herdar o reino do céu, para herdar a salvação eterna. Muita gente vai olhar para mim, para você e vai falar, mas não é crente? Por que está passando por isso? Mas é crente? Por que essa provação? Por que esse momento de deserto? Mas não sabe que é no processo que Deus vai te dar a vitória. E quando a vitória chegar, muitos vão olhar para você e vão falar, não está se achando. Depois que foi para a igreja, está se achando a melhor, está se achando santa. Olha lá, mudou até o linguajar, né? Vai falar desse jeito, dessa maneira, porque quem vem para Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura. A sua nova criatura está incomodando muita gente na caminhada. Por quê, pastor? Porque é outra direção, pastor Daniel. A pessoa não está andando mais pela carne, está andando pelo Aí Jesus chega para você e fala assim, eu quero tanto tempo de intimidade com você. E aí, você vai dar aquele tempo para ele? Eu quero 2 horas de oração. Vem para o particular. Quero 1 hora. Você vai ter que estar disposto a renunciar. Quem tem chamado, paga o preço, pastor. Paga o preço. É por isso que não é todos que Deus chama, mas quem Ele chama, Ele capaz. Aí muitas das vezes, alguém vem aqui, vai ter oportunidade, louvado seja Deus. Não é porque o pastor Danilo quer dar oportunidade para aquela pessoa, é porque o Espírito Santo já falou para ele, quem tem a capacidade e quem não tem. Porque se a pessoa vier aqui, muitas das vezes, sem ter um chamado da parte do Senhor, vai falar o que quer. Não aquilo que o Espírito Santo quer falar. Quem está entendendo? Não o louvor que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Não a direção que Deus quer falar. Mas quando vem direcionado pelo Espírito, o pastor já orou, já pediu direção. Então aquela pessoa vai vir aqui e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Porque você sabia que espírito imundo, ele sai da vida de pessoas através de louvores? O Saul, pastor Danilo, cheio de demônio. Davi com a harpa, tocando harpa e louvando a Deus. A Bíblia diz que o espírito imundo saía de Saul. Então, você pensa que libertação está acontecendo só na palavra? Não, é o louvor que sai da sua boca quando você vem aqui na frente. Quem está entendendo? Porque aqui nós somos um corpo. Quem está entendendo? Aqui nós somos um corpo. Esse pé, para caminhar bem, tem que ser junto com o outro. Se tentar só com um, vai ser difícil chegar lá na frente, né? Mas se tiver os dois juntos, unidos, nós vamos chegar lá na glória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, bate palma para Jesus.